Olá, tudo bem? Então, hoje no nosso segundo vídeo sobre a função do segundo grau, nós falaremos do vértice da função. Então, todo vértice ele pode ser calculado usando essas duas fórmulas, v de x e v de y. Então, ele tem uma coordenada em x e uma coordenada em y. E a gente vai usar, então, uma fórmula para calcular cada uma delas. Então, da mesma maneira que na resolução das raízes da função da equação do segundo grau, nós inicialmente identificamos no exemplo quem é o nosso a, 1, quem é o nosso b, menos 1, e quem é o nosso c, menos 6. E aí depois calculamos, então, com o uso das fórmulas acima, a coordenada para o vértice em x e depois para o vértice em y. Então, para o vértice em x é o menos b sobre o 2a, então é menos o nosso menos b, e embaixo 2 vezes o a, que é 1. Em cima ficará 1 positivo e 1 dividido por 2, 0,5 ou 1 meio. Para o vértice em y, está colocado ali que usaremos o delta. Mas quem é o nosso delta? É exatamente lá na fórmula de Bhaskara, quem fica dentro da raiz quadrada, que é o nosso b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, fazendo a troca, né? Menos, cuidado que o menos é para todos. Então, o nosso b ao quadrado, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c. E embaixo, 4 vezes o nosso a, 4 vezes 1. Então, na sequência aqui, vai ficar menos 1 ao quadrado é 1, 4 vezes 1 é 4, vezes 6 é 24, menos com menos mais, e embaixo 4 vezes 1, 4. Então, 1 mais 24, 25, negativo sobre 4. Então, esse daqui vai ser a coordenada do nosso vértice para y. Então, normalmente, escrevemos a coordenada para o vértice assim, vértice igual 1 meio e menos 25 quartos, certo? Então, no nosso exemplo 2, novamente, então, quem é o nosso A é o 2, quem é o nosso B é o 0 e quem é o nosso C é o 8. Então, para o vértice em x, né, pela fórmula, então, é menos b dividido por 2 vezes o nosso a. Então, vai ficar 0 dividido por 4, que é 0. O nosso vértice em y, novamente, a nossa fórmula, né, é o b quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, dividido por 4 vezes o a. Então, 0 ao quadrado é 0, 4 vezes 2 é 8, e 8 vezes 8 é 64, menos com menos, 64 positivo. 4 vezes 2 é 8. Então, menos 64 dividido por 8, menos 8. E o nosso vértice, então, terá coordenadas 0 e menos 8. Certo? E então, como último exemplo, faremos uma aplicação, então, do vértice, né? Que ele é utilizado bastante em problemas de otimização, né? Maximização e minimização. Então, neste exemplo aqui, temos um comerciante que tem o seu lucro determinado, então, né? Em função de quantos produtos vendeu. Então, L é o nosso lucro e X é quantas unidades ele vendeu. Então, a pergunta é: quantos produtos ele precisa vender para maximizar o seu lucro? Todas as vezes que visualizarmos a palavra maximizar ou minimizar no problema de uma função de segundo grau, a gente sempre vai utilizar o nosso vértice em x ou vértice em y. Qual dos dois a gente utilizará neste caso aqui? Quando a pergunta é quantos produtos ele precisa fazer para maximizar o lucro, a pergunta é dos produtos, que é relacionado ao nosso x. Então, aqui a gente vai utilizar o vértice em x. Então, o nosso B é o 30, então, menos 30 sobre 2 vezes o A. E o nosso A é o menos 3.
Então, menos 30 sobre 2 vezes menos 3, menos 6. 30 dividido por 6, 5. Então, quer dizer que ele precisa vender 5 unidades, 5 produtos para ter lucro máximo. Como seria a pergunta caso eu quisesse maximizar o meu lucro? Seria assim: qual será o lucro máximo do comerciante? E aí a pergunta é sobre o lucro, e aí eu faria então o vértice em Y, certo? Então por hoje é só, aguardo vocês para o próximo vídeo de função do segundo grau. Tchau, tchau!